Tengan todos y todas muy buenos días. A medida que los sistemas de producción de alimentos se transforman para adaptarse a condiciones variantes, existe la necesidad de examinar de forma permanente los efectos sobre la inocuidad alimentaria y la implementación de nuevas estrategias para abordar posibles riesgos emergentes. Ahora es el momento de dar pase al siguiente ponente, el señor Diego Meneses de Brito. Él es representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Abastecimiento, MAPA, de Brasil. El señor Meneses es graduado en Medicina Veterinaria por la Universidad Federal de Viçosa. Tiene un posgrado en Procesamiento y Control de Calidad de Productos Animales de la Universidad Federal de Labras. Actualmente ocupa el cargo de auditor fiscal federal agropecuario, desempeñándose como jefe de la División de Programas Especiales del Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, y tiene experiencia en el área de medicina veterinaria preventiva, salud pública y sanidad animal. Y el día de hoy nos presenta el tema Plan Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos y su importancia en la inocuidad alimentaria. Adelante, por favor, señor Meneses. Entonces, muchas gracias por su invitación. Me gustaría felicitar la organización y el gobierno de Perú por este evento, pero también me gustaría disculparme por no hablar español. Entonces, hablaré en portugués, pero muy despacio para que todos entendam, ok? Então, a ideia aqui hoje é falar um pouco sobre o Plano de Ação Nacional para a Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos, mais especificamente no âmbito da agricultura. Meu nome é Diego, sou médico veterinário do Ministério da Agricultura e, mais uma vez, agradeço pelo convite em nome do Ministério da Agricultura do Brasil. O tema da resistência aos antimicrobianos está completamente inserido, né, no contexto da inocuidade alimentar, só que, além disso, hoje é considerado talvez o principal exemplo de saúde única, né, do termo One Health ou Una Saúde. Então, ele vai até além, né, do tema da inocuidade, pois ele tem origem e consequência tanto para o meio ambiente, como para a saúde humana, como para a saúde animal, tá? Como principal exemplo, né, em relação à atual preocupação para o tema, que hoje é considerado uma ameaça global, é um tema que a gente vou falar um pouco também, está inserido aí na alta pauta política mundial. Tem um estudo recente, acredito que muitos já tenham tido acesso, que prevê que caso as atuais ações de todo o planeta, né, como eu falei, no contexto da saúde única, caso as ações não sejam alteradas, que as mortalidades humanas anuais relacionadas ao tema da resistência aos antimicrobianos será a principal causa de mortalidade em 2050, passando dos atuais 700 mil mortes anuais para 10 milhões em 2050. E qual que seria, então, as principais causas? Também eu acredito que a maioria já tem conhecimento, mas vale sempre ressaltar, né, que basicamente o uso excessivo ou uso inadequado de antimicrobianos de uma forma geral. Então, temos alguns exemplos aqui especificados no slide, que é o excesso de prescrição de antibióticos, pacientes que não acabam o seu tratamento, uso excessivo de antibióticos na agricultura, controle inadequado de infecções nos hospitais e a falta de higiene e saneamento deficiente, o que propicia, então, uma maior quantidade de enfermidades, no caso aqui está especificado para humanos, aumentando, então, a demanda também por antimicrobiano de uma forma geral. Além da preocupação também do não desenvolvimento de novas classes de antibióticos, especialmente nos últimos 30 anos, não conseguimos desenvolver novas classes. E mesmo que venham a ser desenvolvidas, não necessariamente terão o efeito desejado, né, nos micro-organismos já multiresistentes, que atualmente já são encontrados em todo o planeta. O que justifica, então, como eu comentei, a inserção desse tema de forma mais robusta
na alta pauta política mundial, especialmente a partir de 2015, quando então foi elaborado um plano de ação global. Esse plano foi elaborado de forma conjunta pela que a gente chama de aliança tripartite, que é a OMS, a OIE e a FAO. Só que ele foi um plano emitido, digamos assim, pela OMS em 2015, mas considerando o contexto de One Health, né, de Una Saúde também. E no ano seguinte, 2016, obviamente estou resumindo aqui para a gente contextualizar, né, o porquê dessa preocupação e o porquê das ações de políticas públicas para o tema em todo o mundo. Eu acredito que isso não seja só no Brasil, né? Em 2016, então, no ano seguinte ao estabelecimento do Plano de Ação Global, tivemos uma assembleia específica para o tema na ONU, onde diversos compromissos, então, foram assumidos pelos países para enfrentamento a este tema, que é considerado uma ameaça global para a saúde pública. E não podia ser diferente, o Brasil, então, assumiu seus compromissos internacionais para o tema. Tá? Então, atualmente, qual que é o contexto brasileiro para o tema? Nós temos, então, esse amarelinho aqui é a capa do nosso Plano de Ação Nacional no âmbito da saúde única. É como se fosse o principal plano. Ele é coordenado pelo Ministério da Saúde, não é coordenado pelo Ministério da Agricultura, o qual eu trabalho. E temos também os planos específicos que estão totalmente harmonizados com esse plano da saúde única. E, da mesma forma, todos esses planos também estão harmonizados com o Plano de Ação Global da OMS. Tá? Então, temos o PAN-BR-Agro, que é o que eu vou explicar um pouco mais aqui ao longo da apresentação. Temos também o PAN-Visa, que é o plano específico da nossa agência de vigilância sanitária no Brasil. Tá? Então, basicamente, esse é o contexto de políticas públicas brasileiras para o tema da AMR. Tá? E aí, mais especificamente agora, no âmbito da agricultura, desde 2016, no mesmo ano da Assembleia da ONU, foi instituído um comitê de prevenção sobre o tema. Esse comitê, no âmbito do Ministério da Agricultura, ele é composto por colegas da sanidade animal, colegas da inocuidade, né, da inspeção, colegas dos laboratórios, do bem-estar animal, colegas da parte legislativa, enfim. Esse é um tema que, além de ser no âmbito da saúde única, ele também ele é multidisciplinar, digamos assim. Então, quanto mais, né, expertises diferentes nós tivemos para a tomada de decisão, a gente considera mais adequado. Então, esse comitê que estipula, então, os regramentos, as políticas públicas do Ministério da Agricultura. E aí, em 2017, foi estabelecida, então, a base legal para a implantação do PAN BR Agro, aí em 2018, o mesmo ano de implantação do PAN-BR, como eu falei, é o plano no âmbito da saúde única. Tá? Então, resumidamente, como o tempo é curto, eu vou tentar resumir os assuntos aqui para não alongar muito. Então, explicando um pouco como que funciona, então, o PAN-BR Agro, ele é constituído por esses 5 principais objetivos estratégicos, que são os mesmos objetivos estratégicos já elaborados pelo Plano de Ação Global. Então, o Brasil hoje está harmonizado com o que está estabelecido a nível mundial, estabelecendo esses 5 objetivos estratégicos também nacionalmente. E a gente considera esse primeiro ciclo, ele é estabelecido, então, de 2018 até o final de 2022, como atividades de estruturação, porque, de certa forma, é uma fase inicial, é uma fase estruturante. Não que não houvesse antes algumas ações relacionadas, mas no sentido de harmonizar com o plano de ação global, a gente considera, então, o primeiro ciclo estruturante. Então, eu vou falar um pouquinho, dar alguns exemplos de ações específicas também de cada objetivo estratégico. Tá? O primeiro, então, seria melhorar a conscientização e compreensão sobre o tema por meio de comunicação, educação e capacitação. Então, uma das principais ações, né, de enfrentamento ao tema, principalmente considerando que todos nós estamos envolvidos com o tema, né? Não, por mais que esse plano
seja focado na parte de agricultura, todos nós, né, somos usuários de antimicrobianos, seja para nós mesmos, seja para os pets em casa, enfim. Obviamente, esse plano aqui está específico na parte de agropecuária, mas é só para reforçar a importância do trabalho de conscientização sobre o tema, para que o uso de antimicrobianos não seja feito de forma banalizada, né? Porque essa é uma ferramenta extremamente importante para a humanidade e ela não pode perder a força pelo mau uso, enfim, pelo uso não consciente dessa ferramenta. Então, esse é um trabalho muito importante, né? Cada vez mais. Então, alguns itens específicos para esse objetivo. Nós temos lá no plano a previsão de um plano de comunicação, ações de capacitação continuada, nesse caso específicas para a profissão de médico veterinário, também atualização do currículo do curso da faculdade, né, de medicina veterinária. Aí é um trabalho que é realizado junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária. Esse é o órgão que representa a classe de veterinários no Brasil. Tá? E aí alguns exemplos, rapidamente também, da parte de comunicação lá do nosso trabalho. Temos o nosso portal na internet, que estão todas as ações lá muito bem atualizadas e separadas. Enfim, precisa fazer uma parte em espanhol ainda, mas quem quiser consultar, acredito também que não terá maiores dificuldades para acompanhar. Também participamos efetivamente da Semana Mundial de Conscientização sobre o Uso de Antimicrobianos, que é realizada anualmente em novembro. É um evento promovido pela Aliança Tripartite, novamente, o OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, OMS, Organização Mundial de Saúde, e pela FAO. Então, a gente, todo ano, desde 2016, nós realizamos diversas ações durante essa semana de conscientização. Tá? Também, todos os materiais estão disponíveis no nosso website específico para o tema. Então, basicamente, esses seriam alguns exemplos de ações, né, realizadas na parte de comunicação. Em relação ao segundo objetivo estratégico, que é fortalecer os conhecimentos e a base científica por meio de vigilância e também da pesquisa científica, obviamente, esse é um objetivo, uma ação muito importante, porque para a tomada de decisões, né, para estabelecer políticas públicas, a gente precisa de dados, precisamos de informações. Da mesma forma como o colega Nelson Adalov, não sei se eu pronunciei corretamente, comentou que lamentou, na verdade, né, a falta de dados relacionados ao consumo de pescados com as doenças transmitidas por alimentos. É a mesma coisa. Toda política pública você precisa de informações atualizadas. Então, esse é o objetivo desse objetivo 2. Então, alguns itens visando esse objetivo. Seria vigilância e monitoramento integrado e na agropecuária. No caso do Brasil, em relação à vigilância integrada, nós ainda precisamos avançar, não temos ainda estabelecida a vigilância integrada, porém, recentemente, implementamos a vigilância específica na parte de agropecuária, que aí é um assunto bem ligado ao tema do evento, porque a gente trabalha com os produtos de origem animal diretamente. E eu vou citar também um pouquinho mais para frente sobre esse programa de vigilância. Temos também a questão do monitoramento do uso de antimicrobianos. Essa é uma questão que a gente já faz anualmente, porque a gente precisa informar para a OIE anualmente a quantidade de uso de antimicrobianos. O que estamos fazendo no momento é terminando de desenvolver um sistema de informação para melhorar a captação de dados junto ao setor privado. O monitoramento da qualidade de antimicrobianos. No Brasil, para ter autorização de uso, de comercialização do produto veterinário, ele tem que ser registrado no Ministério da Agricultura, ou seja, ele precisa cumprir todos os protocolos que asseguram a qualidade, a inocuidade, a segurança, a eficácia desse medicamento. Mesmo assim, estamos também desenvolvendo ações para fortalecer o monitoramento da qualidade dos antimicrobianos utilizados no Brasil. E, além disso, também estabelecer prioridades de pesquisa científica e também a indução de financiamento de linhas de pesquisa científica. Vocês
podem perceber, a partir de agora também, que nós tentamos sempre envolver os mais diversos atores relacionados ao tema. Como eu já falei, é um tema extremamente multidisciplinar. Então, não adianta ninguém querer trabalhar sozinho para enfrentamento desse tema. Inclusive, nenhum país trabalhar sozinho. Todos terão que trabalhar juntos em relação ao enfrentamento desse tema. Então, o que nós costumamos realizar também são as oficinas, os talheres. Temos alguns exemplos aqui em relação a esse objetivo 2. Foi um talher de vigilância integrada na cadeia alimentar, que deu, então, um bom suporte técnico para que a gente desenvolvesse o programa de vigilância específico na agropecuária, que é o que eu vou falar em seguida. Também tivemos um talher sobre prioridades de pesquisa, realizado na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. E aqui, como eu falei, talvez seja assim, o mais específico da apresentação em relação ao link com a inocuidade. Então, esse é o nosso programa de vigilância e monitoramento de resistência específico da agropecuária. Qual é o objetivo desse programa? Avaliar riscos, tendências e padrões na ocorrência e disseminação da resistência aos antimicrobianos por meio de alimentos de origem animal produzidos no Brasil. Como eu falei, dentro desse objetivo, nós precisamos de informações para tomar decisão, ou seja, para saber se o que a gente está estabelecendo, tanto no plano como no programa, se essas ações estão adequadas. Tá? Então, da mesma forma que o plano, ele é um programa com um primeiro ciclo, que tem um início e fim. Ele está com a previsão inicial de 2019 a 2022, esse primeiro ciclo. Tá? Então, basicamente, como que está estruturado esse programa? A primeira fase, de 2019 a 2020, a gente chama de monitoramento passivo. Por quê? Porque ele utiliza programas sanitários que já são vigentes no Brasil. Mais especificamente, programas de monitoramento de salmonelas para os cerdos e para os pódios. Então, por isso que a gente chama de passivo, porque a gente utiliza isolados bacterianos de programas já existentes no país. Já nessa segunda fase, que está iniciando neste ano, em 2021, teremos também coleta ativa para o isolamento de E. coli, também visando aí o perfil de resistência aos antimicrobianos. Tá? Os sistemas produtivos avaliados neste primeiro ciclo. Depois que terminar esse primeiro ciclo, obviamente, nós avaliaremos os dados e, possivelmente, novas cadeias produtivas serão inseridas. Temos outras com cadeias produtivas com bastante importância para este tema, como a aquicultura, que já está sendo falada aqui hoje no evento. Então, para a primeira fase, somente os pódios e os cerdos, e para a segunda fase, será incluir também a bovinocultura de corte. Eu confesso que eu não sei a tradução para o espanhol, mas acho que é parecido. E quais foram, então, as justificativas para a escolha dessas cadeias animais? A primeira, a importância social e econômica, ou seja, a quantidade de produção dessas cadeias e a quantidade de consumo da população brasileira também, o uso de antibióticos nas cadeias, a associação com doenças transmitidas por alimentos, seja dos dados que nós dispomos já, ou seja, pela referência bibliográfica também, obviamente. E os programas sanitários já existentes, como eu falei, essa primeira fase, por exemplo, utiliza os programas sanitários de monitoramento de salmonela. Obviamente, isso facilita, inclusive economicamente, né? Porque não precisamos desenvolver novos processos para coleta de amostras, envio de amostras, laboratório. Então, se já tiver um programa que você possa utilizar para aumentar um novo programa, melhor, obviamente. Então, isso também contou para que a gente optasse por essas cadeias animais. Então, quais são os pontos de monitoramento nesse programa de vigilância? Ele considera, então, o conceito From Farm to Fork, ou La Granja à la Mesa, que, então, pega o estabelecimento de produção, as granjas, e também os matadeiros, a indústria de abate e processamento. No caso desse programa,
não existem coletas de amostras no comércio. Ela se encerra no abatedouro. Mas pode ser quando a gente conseguir evoluir na vigilância integrada, pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido também. Em relação à periodicidade de coleta de amostras, as espécies se repetem a cada 2 anos, seguindo aí também um padrão que já é realizado pela União Europeia, e também, na realidade, não se espera uma alteração de perfil de resistência aos antimicrobianos de uma forma muito acelerada. Então, esse prazo de 2 anos, a gente, nesse primeiro ciclo, pelo menos, consideramos o adequado para você fazer uma comparação se houve mudança ou não de perfil da resistência aos antimicrobianos. É o que a gente espera que aconteça, né, diante das ações que a gente está realizando de enfrentamento a este tema. Os micro-organismos monitorados neste programa, como eu já comentei também, na fase 1, somente salmonelas, e na fase 2, salmonela e Escherichia coli, que é um micro-organismo comensal que a gente espera encontrar com facilidade, serão coletas de seco. Os antimicrobianos que são avaliados nesse programa, em relação ao perfil de resistência, são esses, né, são antimicrobianos de importância médica humana. Então, só para citar também, temos as cefalosporinas, né, a colistina, tetraciclinas, enfim. Esse é o perfil, esses são os antimicrobianos que a gente avalia em relação ao perfil de resistência. Então, basicamente, seriam essas informações aí em relação ao programa de vigilância que foi, acho que há 2 meses implementado pelo Ministério da Agricultura. Então, seguindo, em relação ao terceiro objetivo estratégico, de acordo, né, com o plano de ação global também, seria reduzir a incidência de infecções por meio, então, de boas práticas agropecuárias, ou seja, por meio da medicina veterinária preventiva. A gente conseguindo reduzir a quantidade de infecções, obviamente, você diminui a demanda, a necessidade por antimicrobianos. Como que se faz isso? Com práticas já consolidadas mundialmente, com boas práticas, né, de manejo sanitário, de biosseguridade, de bem-estar animal, protocolos vacinais adequados, enfim, tudo que venha a favorecer ao bem-estar do animal, e, obviamente, se ele tiver uma condição melhor de alojamento, a tendência é que ele gere menos infecções e menos demanda de antimicrobianos, que é o que a gente quer. Então, como exemplo de ações relacionadas a esse objetivo, o Ministério da Agricultura do Brasil tem uma área específica que trata sobre este tema. Então, são diversas ações, diversos materiais já publicados, que estão disponíveis no nosso site também. Além disso, temos legislação específica para biosseguridade em relação aos pódios e também para os cerdos. E, além disso, também temos diversas ações da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, também realiza diversas ações em relação às boas práticas agropecuárias para as mais diversas cadeias produtivas de animal. Em relação ao objetivo 4, então, que é otimizar o uso de antimicrobianos, temos aí o aumento da supervisão veterinária. No caso do Brasil, precisamos, eu vou falar também mais para frente, mas precisamos avançar aí em relação à retenção do receituário veterinário, da mesma forma como já é realizado no Brasil para a saúde humana. Precisamos avançar também em relação à publicidade, à propaganda desses medicamentos, para que essa propaganda, da mesma forma como já é feita para medicamentos humanos, que seja realizada somente para o público prescritor, ou seja, para o médico veterinário, e não para o produtor. Além disso, estabelecer protocolos de uso racional. Também é um trabalho que está sendo realizado com o Conselho Federal de Medicina Veterinária e com outras associações representativas da carreira de médico veterinário. E também plano de gestão de resíduos sólidos. Aqui, especialmente em relação à destinação dos recipientes, né, que são relacionados a esses medicamentos. E aí, da mesma forma, como eu já comentei no Objetivo Estratégico 2, alguns exemplos de talheres. Tivemos aí com diversos atores também, com a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, o Conselho, a Aliança. A Aliança
é uma organização do próprio setor privado, do setor regulado. Temos representantes lá das granjas, dos abatedouros, das indústrias farmacêuticas, enfim. Como eu falei, quanto mais atores envolvidos nas discussões, melhor para que a gente alcance o nosso objetivo. Também tivemos uma oficina, como comentei, do protocolo de uso racional. Também estamos tentando avançar para facilitar o trabalho do médico veterinário em relação aos protocolos de uso de antibióticos, especialmente. E, por fim, tivemos uma avaliação de impacto regulatório. Acho que creio que foi o último evento presencial. Depois disso, a pandemia se agravou no Brasil e, enfim, não foi mais possível realizar eventos presenciais. E o que se percebeu, então, nessa avaliação de impacto regulatório? A necessidade, como eu já comentei, de avançar na obrigatoriedade de retenção de receituário veterinário, trabalhar na publicidade desses antimicrobianos, para que não seja realizada diretamente ao produtor, e também, esqueci de falar antes, em relação ao uso extrabula, que é uma prática muitas vezes utilizada na medicina veterinária, às vezes é necessário mesmo, porém, nós precisamos discutir e avançar no estabelecimento de recomendações ou regramentos em relação a esse uso extrabula, o uso off-label. Também em relação a esse objetivo estratégico 4 e, ao mesmo tempo, relacionado ao primeiro, que é a parte de comunicação, nós gostamos sempre de enfatizar essa campanha que é promovida pela Organização Mundial de Saúde Animal, que resume muito bem a necessidade do uso consciente, do uso prudente dos antimicrobianos. Então, o que a gente chama de regra dos 5 somentes. Ela cita, então, que os antimicrobianos são medicamentos essenciais, portanto, preserve sua capacidade de combater as infecções. Então, qual seria a primeira regra aqui específica para a parte de saúde animal, obviamente? Somente use antimicrobianos quando prescritos por um veterinário, somente use quando necessário, ou seja, os antimicrobianos não curam todo tipo de infecção. Somente use a dosagem prescrita e respeite a duração do tratamento e período de retirada ou período de carência, aqui no caso de animais de produção, né, seja ovos, leite, carne, mel. Somente adquira antimicrobianos de fontes e distribuidores autorizados. No caso do Brasil, como eu comentei, somente então medicamentos registrados também no Ministério da Agricultura. E o 5, somente use antimicrobianos associados a boas práticas de manejo, vacinação e higiene, a medicina veterinária preventiva, as boas práticas agropecuárias. E como eu já falei também, finaliza da seguinte forma: todos temos um papel a desempenhar e você, como usuário de antimicrobianos, pode ajudar. Então, a gente, sempre que faz alguma apresentação, gosta de reforçar essa campanha da OIE, que a gente acha bem interessante. Ainda nesse objetivo 4, que é a parte de uso prudente, responsável, consciente dos antimicrobianos. No caso do Brasil, nós temos uma lista de substâncias proibidas como aditivos melhoradores de desempenho. É importante aqui enfatizar que essas substâncias não são proibidas como uso terapêutico, elas são proibidas somente como aditivos melhoradores de desempenho. Então, essas proibições começaram em 1998 com a avoparcina e as mais recentes, então, são a colistina, tilosina, lincomicina e tiamulina. Aí, praticamente proibindo todas de importância, especialmente de saúde humana, faltando aí a bacitracina e a virginiamicina, que, enfim, que também é uma decisão que está sendo tomada no âmbito do país, mas a gente praticamente já tem todas as substâncias de importância médica proibidas como aditivos melhoradores de desempenho no Brasil. Já em relação ao último objetivo, apesar de ser o último, ele não é menos importante. Quem trabalha com política pública sabe muito bem a necessidade de você ter orçamento, de você ter um trabalho conjunto, um convencimento também da importância junto ao setor privado,
financiamento público-privado também, parcerias com organismos internacionais e nacionais também. Então, tudo isso para promover a sustentabilidade do plano. Senão, não adianta muita coisa. Então, em relação à parte de legislação, nós temos o nosso compromisso, além do compromisso internacional, que eu já comentei, né, lá no começo da apresentação, temos o nosso compromisso institucional dentro do Brasil, que, como eu já comentei também, o programa AgroPrevine, que é a instrução normativa do Ministério da Agricultura sobre o tema, e o próprio PAN-BR Agro, que a gente está falando aqui, que é um documento que estabelece as políticas públicas para o tema em relação ao Ministério da Agricultura. Em relação à parceria público-privada, como eu já comentei rapidamente, temos a Aliança, que é uma organização do setor privado, foi lançada no mesmo ano de lançamento do PAN-BR Agro também, em 2018, para trabalhar de forma harmonizada com o PAN-BR Agro. Então, a gente considera extremamente importante essa união do setor privado também, para que a gente tente trabalhar da melhor maneira possível. Claro, cada um, às vezes, defendendo os seus interesses, enfim, mas a gente tenta sempre manter um trabalho conjunto, estamos sempre participando dos eventos também que eles promovem. Como parte de cooperação internacional, temos um exemplo que o Peru também está participando, né, que é o projeto Trabalhando Juntos para Combater a Resistência aos Antimicrobianos. Esse é um projeto financiado pela União Europeia e promovido pela Aliança Tripartite. Tem o objetivo básico de fazer com que os países participantes atendam ao Plano de Ação Global, que é, como eu já falei, considera o conceito de Una Saúde, e tinha uma previsão inicial de 3 anos de duração. Diante da pandemia, provavelmente, esse projeto terá uma prorrogação de mais um ano, talvez. Temos também como exemplo um colega do Ministério da Agricultura, que faz parte do grupo de líderes mundiais para o tema, o Dr. Guilherme Antônio da Costa Júnior. Ele, além de ser também nosso adido agrícola na Europa, ele também é presidente da Comissão do Códex Alimentários e também faz parte desse grupo que foi estabelecido em novembro do ano passado, no âmbito da ONU, que tem o objetivo de manter o tema da resistência aos antimicrobianos numa alta pauta política global. Então, extremamente importante, é um grupo político, não é um grupo muito técnico, mas, enfim, a gente assessora, né, o trabalho dele, e a ideia é manter como foi feito em 2016, ali, para que esse tema mantenha, então, de uma forma forte e robusta na alta pauta política mundial, que é muito importante para que isso tenha uma capilaridade mundial, para que todos os países trabalhem de forma conjunta em relação ao tema. Temos também as nossas ações junto ao Códex Alimentários, que é por meio dos seus regulamentos, dá a base legal para a OMC. Então, especialmente países exportadores, como é o caso do Brasil, nós precisamos sempre manter um alinhamento com essas recomendações. Então, inclusive, tem uma força-tarefa que trata sobre o tema das recomendações da vigilância integrada da resistência aos antimicrobianos de origem alimentar. Então, também, quando isso for consolidado, os países terão que estar adequados a essas ações. Quais são, então, os desafios, oportunidades e expectativas do Ministério da Agricultura do Brasil para o tema? A expectativa é a gente manter o trabalho que já está sendo fortemente realizado em relação ao tema, a gente manter os diversos atores envolvidos, trabalhando de forma conjunta. Temos uma expectativa também, a médio prazo, de fazer da mesma forma que a Espanha conseguiu fazer com sucesso, que é uma pactuação voluntária com o setor privado para a redução do uso preventivo de quinolonas, cefalosporinas de terceira e quarta geração e colistina. Então, também é uma expectativa que a gente tem de avançar nessa articulação com o setor privado, que também pode vir a dar bons resultados no enfrentamento da RAM. O posicionamento do Ministério da Agricultura, então, rapidamente, é continuar atendendo aos compromissos internacionais, continuar sensibilizando os diversos atores envolvidos, continuar avançando na nossa vigilância da resistência antimicrobiana,
continuar estimulando as boas práticas agropecuárias e de bem-estar animal, continuar otimizando o uso responsável de antimicrobianos em animais e continuar incentivando a pesquisa científica. Tudo isso, como já falei, visando então a preservação da saúde pública e animal com a redução da resistência e multiresistência dos patógenos. Aí, por fim, eu gostaria de ressaltar, né, a declaração que já é vigente, já existe, né, da OIE, que considera, então, os agentes antimicrobianos um bem público mundial e a preservação de sua eficácia crucial. Eu acho que é um bom recado que eles dão para o mundo em relação também a essa frase aqui, que os comportamentos de risco de um país podem comprometer a eficácia e a disponibilidade de antibióticos em todo o mundo. Ou seja, como eu falei, a gente está vendo, os micro-organismos não conhecem fronteiras, estamos vendo a pandemia. Então, não adianta o país isoladamente trabalhar em relação a esse tema. É um trabalho que tem que ser feito por todos nós, por todo o planeta. Então, obviamente, não é fácil, né? Esse trabalho, são muitas barreiras para transpor, para atingir todos esses objetivos. É um trabalho que vai ter que ser feito muito fortemente ao longo dos próximos anos, mas que não tem jeito. É um trabalho que, obrigatoriamente, os países terão que fazer cada vez mais. Então, era essa a mensagem que eu tinha. Eu agradeço pela atenção, agradeço a invitação. Muchas gracias al doctor Nada. Meneses por la presentación. Y nada, ahora vamos a dar pase a una última ronda de preguntas para el doctor Meneses. Le doy la palabra a la señorita Carla Calizaya, que va a realizar una consulta. Adelante. Doutor Menezes, bom dia, muito obrigada pela sua apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é como vocês fizeram a atualização do currículo de medicina veterinária, que critérios vocês consideraram para fazer isso e como vocês fizeram que a parte acadêmica possa participar dentro da elaboração do plano. E a segunda pergunta é por que em seu plano vocês não consideraram a parte das atividades da aquicultura para fazer o plano? Obrigada. Claro, gracias pela pergunta. Hablaré despacio novamente. Na verdade, a questão do currículo, esse é um trabalho que a gente, do Ministério da Agricultura, trabalha apoiando o Conselho Federal de Medicina Veterinária, porque essa é uma responsabilidade do Conselho, não é do Ministério da Agricultura. O que eu sei é que eles conseguiram avançar em relação ao tema da saúde única, da Unasalu. Então, isso acaba que vai levar junto, né, o trabalho em relação à resistência aos antimicrobianos. E nem todas as ações que eu comentei já estão consolidadas. São ações previstas no plano que a gente está trabalhando para alcançar. E essa do currículo é uma que a gente ainda precisa avançar cada vez mais. E em relação a trazer os colegas do meio acadêmico para a discussão, isso, no âmbito do Ministério da Agricultura do Brasil, já é comum. A gente tem uma boa relação, então, geralmente, em todos os temas que a gente toma as decisões, as legislações, a gente traz o pessoal acadêmico, da academia, né, das universidades, para que possam colaborar com as discussões. E a outra pergunta foi em relação à aquicultura. Basicamente, como eu falei, é um primeiro ciclo. Então, claro que se a gente pudesse, a gente já faria com todas as cadeias produtivas, mas não é possível. A gente tem que dar um passo de cada vez. Então, nada impede, ao final de 2022, quando a gente avaliar, e temos também a parte de recursos humanos, recursos financeiros. Então, não é muito fácil a gente botar todas as cadeias produtivas de uma vez só.
mas, com certeza, como eu falei, é uma cadeia muito importante para o tema, que está no radar, digamos assim, para que a gente também trabalhe no programa de vigilância. Mas isso vai depender da avaliação ao final do primeiro ciclo. Tá? Espero ter respondido. Obrigado. Gracias. Vimos de que ya tienen seleccionado para el tema en el plan para la evaluación en recursos pecuarios algunos análisis microbiológicos y quería saber si para la elección de los ATM han hecho alguna evaluación de riesgos del sector específicamente por el uso de estos antimicrobianos en los pecuarios, o también ha habido un trabajo articulado con el sector salud y se ha evaluado también cuáles son los antimicrobianos a evaluar por la importancia en el uso en salud humana? Sim, não, na verdade, isso são recomendações internacionais, tanto da OMS como da OIE. Então, tudo que a gente faz, sempre a gente estabelece a política pública alinhada às recomendações internacionais. E aí, em relação a essas escolhas de antimicrobianos, são os de importância médica e também de importância médica animal, porque a gente também não pode esquecer que os antimicrobianos são importantes, né? E eles devem ser utilizados, inclusive visando ao bem-estar do animal, não é para parar de usar o antibiótico, né? Mas é questão de uso consciente. Mas a escolha foi baseada nas recomendações internacionais. Entiendo, sí, nosotros también, como le decíamos, estábamos implementando un proyecto de investigación. Bueno, aquí en Perú también hay un trabajo articulado, tenemos un comité nacional que está viendo el tema de la resistencia a los antimicrobianos. Nosotros como Sanipes y otras autoridades sanitarias también participamos. Estamos realizando esfuerzos para realizar evaluaciones, empezar a tener data, ¿no? Que nos ayude a realizar, evaluar si es que hay riesgos emergentes desde el lado de la acuicultura, de otros productos o alimentos, porque ya en la parte de salud hay el Instituto Nacional de Salud que viene obteniendo algunos resultados ya hace algunos años en salud humana y queríamos articular y empezar la investigación. Por eso les decía de que para nosotros es bastante importante conocer las experiencias, el trabajo que viene realizando diferentes países en este tema, ¿no? Y seguramente que de aquí a un tiempo vamos a seguir contactándonos con usted, doctor, o con otras autoridades para articular esfuerzos y revisar qué data podemos tener para mejorar nuestros sistemas de control y seguir trabajando en este tema de la resistencia a los antimicrobianos, que es bastante importante y tiene bastante ya decisión en diferentes entidades a nivel internacional, ¿no? Igual le agradecemos al doctor Meneses por su disposición, por la atención para con nosotros en la participación de este evento. Esperamos seguir trabajando en conjunto con Brasil, como mencionó también con Ángela. Gracias por la asistencia.